Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que está? Eu sou o Júnior Matias e hoje nós estamos iniciando o nosso canal, o Nosso Mundo Pet com o Júnior Matias, ok? E é o seguinte, eu queria convidar você a fazer essa caminhada comigo, certo? Você que é amante dos bichinhos, você que tem gato, que tem cachorro, que tem pássaro, ou que tem algum animal exótico e está precisando de ajuda, aqui vai ser o seu lugar. Então vem para cá, nos acompanha e desde já eu peço que você dê aquele like, certo? Se inscreve no nosso canal, compartilha e nos ajuda aí para a gente poder dar assim, uma alavancada para o nosso canal poder subir bem muito. E você caminhar junto comigo, ok? Pois bem, meus queridos, uma das coisas que eu queria abordar com vocês aqui no nosso primeiro vídeo, eu acredito que é uma das coisas de maior importância. Qual vai ser o nosso critério quando nós decidimos adotar, comprar, adquirir algum pet para a nossa vida? Uma das coisas que nós temos que levar em consideração é que em muitas situações não somos nós que escolhemos os pets, mas os pets muitas vezes nos escolhem. Como? Quando você vai no pet shop e tá aquele bichinho se agarra nos seus pés, se enrosca nas suas pernas e quando você menos espera, rolou uma paixão imensa entre você e aquela criaturinha tão linda e ele acabou se tornando da família. Quando você adota algum bichinho ou quando lhe presenteiam com algum desses animaizinhos e quando você observa, virou da família. Então aí vem a grande responsabilidade de cuidar e de estar dando um trato correto para esses bichinhos. Então é o seguinte, o que nós devemos levar em consideração? Pois bem, uma coisa que você deve pensar muito é no espaço que você tem na sua casa, ou no seu apartamento, ou na sua fazenda. Qual o bichinho que mais vai se encaixar nessa realidade? O seu tempo disponível para isso. E outra coisa, um dos mais importantes, a sua personalidade e o seu temperamento, meu amigo. Porque não vai adiantar você ter um bichinho no seu lar se você não tiver paciência e não tiver tempo disponível para poder cuidar dessa criaturinha. Pois bem, o que foi que eu fiz? Eu resolvi pegar aqui algumas raças que são mais frequentes na minha pet shop, certo? Para ver qual é a que mais se encaixa com você, certo? E então espero que a partir dessas ideias, desses bichinhos, você possa ter um horizonte, uma luz de qual animalzinho que mais se encaixa aí na sua realidade, ok? O cãozinho mais frequente aqui na nossa pet shop são os famosos poodles. Os poodles, gente, são um xodó do nosso país e de vários lugares do mundo inteiro, certo? É um animalzinho que não é difícil de se adquirir, é um animalzinho de poder, de valor monetário não tão alto, certo? E muitas vezes nós ganhamos esses cãezinhos, né? É uma reprodução muito fácil dos poodles. Então é muito comum a gente conseguir adquirir um bichinho desse para a nossa casa. Agora, quando você for adquirir um poodle, meu querido, você precisa levar em consideração alguns detalhes. O primeiro, você precisa considerar que o poodle é um animalzinho de pelo grande, bem enroladinho, certo? Então você vai ter aí um trabalhozinho para poder manter aquela pelagem bem bonitinha. É muito fácil quando a gente observa e vê aquele cãozinho parecendo uma ovelhinha com aquela tosa formato carneirinho ou com aquela tosa de formato bebê. E você fica encantado e quer aquele bichinho para você. Não importa a cor, se ele é branquinho, marronzinho, pretinho ou preto com branco, mas a questão é que eles nos envolvem. E aquele pulinho, aquela alegria toda dos poodles nos envolve. Mas você tem que levar em consideração que é uma pelagem um pouco complicada de manter bonitinha. Então você vai ter um cãozinho aí que vai precisar da sua atenção. Em que sentido? Para escovar, para estar banhando, estar levando periodicamente no banho de tosa profissional para poder fazer aquele trato com hidratação e com desembolos. Senão você vai ter um cãozinho todo cheio de nós e quando você for levar na pet vai precisar fazer a pior maldade que eu acho, que é tosar no zero. Então é comum ter que tosar cãozinho no zero, os cãezinhos poodles. Por quê? Porque se enche de tanto nó, impregna na pele e não tem como salvar a pelagem. Aí infelizmente passa a lâmina número 10, que é a famosa lâmina zero. Aí o bichinho fica peladinho. Então você tem que levar em consideração que um poodle vai trazer dever de casa para você. Tá ok? Uma outra coisa que nós devemos levar em consideração quando nós adquirimos um poodle é que é um animalzinho que é muito comum ter probleminha de pele, né? Os poodles é comum ter
alguns probleminhas. Então, geralmente é uma reação alérgica à alimentação ou a produto de limpeza. E essas reações é comum também em outras raças, mas o poodle parece que tem alguma coisa na pelagem dele que é comum ter essas reações alérgicas, tá ok? Então, é um animalzinho que você tem que levar em consideração essa questão. Uma outra coisa é um cãozinho que requer uma certa atenção. Ele é um cãozinho agitado, um cãozinho bem elétrico e geralmente ele é um pouco territorialista. Então o poodle, por mais alegre que ele seja, em algumas situações, dependendo de como você o educou, é um cãozinho que não vai estar muito receptivo a algumas visitas não. É comum você ver um poodle latindo, alarmando muito, porque é comportamento natural dos poodles ter essa reação, tá ok? Então quando você for adquirir um poodle, leve em consideração essas questões. No demais, é um animalzinho bonito, é um animalzinho muito fiel e muito amável com os tutores e com a família inteira, tá ok? Uma outra coisa que você tem que levar em consideração é que existe cerca de uns 3 a 4 tamanhos de poodle. Geralmente tem algumas pessoas que gostam de classificar número 1, número 2, mas enfim, os poodles geralmente têm 4 tamanhos. É aquele menorzinho que a gente chama do toy, certo? É o menorzinho de todos. Tem aquele mini, que ele é um pouquinho maior. Tem os de porte médio e tem uns que são bem grandinhos, que chega a quase o tamanho de 65 centímetros no seu porte, não é isso? Então vai variar muito, então você tem que saber dos pais, né, a origem dos pais, para ter uma noção do tamanho que realmente o seu bichinho vai ficar, porque independente do tamanho, filhote, bebezinho, recém-nascido, eles vão ser praticamente do mesmo tamanho, só o tempo vai dizer qual realmente o porte que ele ficou, tá ok? Um outro animalzinho que é muito comum aqui na nossa pet shop são os famosos Shih Tzus. Os Shih Tzu, eles são animais belíssimos. E qual é a garota que não quer ter um Shih Tzu? Geralmente as meninas, elas se encantam muito por conta daquele pelo grande, quando ele é bem tratado, fica com aquele formato de, parece um vestido de noiva. Então as meninas se encantam pelo Shih Tzu. É um animal muito bonito. Geralmente ele pode ser um branquinho com caramelo, um branquinho com preto. Mas uma coisa que tem que levar em consideração também é a pelagem. É um cachorrinho que você precisa estar escovando e rasqueando todo dia, porque senão rapidinho cria nó. Uma coisa que a gente percebe aqui na nossa pet é que os Shih Tzus, é comum eles também virem com algumas reaçõezinhas, com algumas feridinhas do corpo por conta de alergia, também de alimentação ou de produto de limpeza. Então tem que dar uma atençãozinha maior aos Shih Tzus, ok? Geralmente a pelagem dele tem duas características. Uma são uns que têm uma pelagem bem fininha, então ela fica mais esvoaçante, ela é mais leve, certo? E geralmente essa pelagem ela é mais fácil de manter, de rasquear, de pentear. Tem outros Shih Tzus que eles têm uma pelagem mais pesada, certo? Então ela é uma pelagem mais fácil de criar nó, então requer uma atençãozinha maior. Mas esse não é o maior cuidado que você tem que ter com essa raça. A maior preocupação são os problemas respiratórios. O Shih Tzu, como outros cãezinhos, como Pug, os Bulldogs, certo? São animais que têm a estrutura da face retraída, né? Amassadinha. Então o narizinho dele é bem para trás, o focinho dele é bem para trás. Então é comum os Shih Tzus terem problemas respiratórios, alguns chegam até a ter aquela doençazinha chamada apneia. Então você tem que estar muito atento com o seu cãozinho, porque é muito provável que ele vai apresentar essa doençazinha. Como ele é retraído, então ele vai ter muita obstrução na respiração. Então quando ele dormir vai ser comum a línguazinha dele cair para trás, né, descer, então ele vai acabar tendo esse roncado. Então algumas pessoas não gostam, se incomodam, e já vi situações em que pessoas chegaram a doar o seu Shih Tzu, o animal já muito apegado à família, e doou porque incomodava o roncado dele, certo? Então tome muito cuidado quando você for adquirir esse animalzinho e ter essa consciência, para futuramente não ter nenhuma tristeza para o pet nem para você, tá ok? Uma outra coisa que é muito comum nos Shih Tzu são os problemas de otite, né? Problemas de inflamações no ouvidinho. É comum eles apresentarem essas inflamações, então é muito fácil eles terem essa complicaçãozinha no ouvido. Isso incomoda demais, certo? Porque causa inflamação, e então a reação dele é o quê? É coçar, porque vai coçar e vai doer. Então vai chegar um ponto que ele pode coçar tanto e vai se ferir, né? Então você vai ter problemas bem sérios. Então você tem que fazer o quê? Ficar atento e escolher uma pet shop, um banho e tosa de confiança, de muita responsabilidade, e que tenha realmente cuidado no manejo durante o banho dos Shih Tzus, para que isso não venha a ter problemas
futuros no seu bichinho, tá ok? O outro cãozinho que é muito comum aqui pra gente são os famosos Yorkshires. Os Yorks, mais conhecidos como Yorks Terriers, eles são animais muito divertidos, são animais belíssimos, certo? É aquela característica bem peculiar das orelhinhas pontudinhas para cima, o focinho é fininho, né? E aquele narizinho pretinho é belíssimo. Quando ele fica com a pelagem longa, fica mais bonito ainda. Então é um cãozinho que eu acho maravilhoso. Eu sou encantado pelos Yorks. São animais bem elétricos, agitados. Então quando você adquire esse bichinho, você tem que estar muito atento que você vai ter um animalzinho bem agitado dentro da sua casa, certo? Até quando eles ficam adultos, eles continuam bem elétricos. Então, os Yorks, eles têm uma outra característica que é muito comum, que é a habilidade de caça, né? Ele é um cão de categoria, de classificação Terrier. Então, o que é isso? É um animal que ele tem a habilidade de caçar. Ele quer ir buscar e tem a habilidade de trazer a caça dele para o seu dono. Para quem não sabe, os Yorks eles eram criados em fazendas, eles eram cães de celeiros, certo? Na Europa e em outros locais eles eram muito utilizados para caçar ratos nesses ambientes de fazenda. Como ele era pequenininho e ele é muito veloz, então ele tinha muita facilidade de se embrenhar nos locais de mais difícil acesso. Então ali ele capturava os ratos, as ratazanas e até mesmo algumas aves menores que eram incomodavam nas fazendas, então ele estava ali com aquela habilidade de caçar essas presas de menor porte. E uma coisa que é interessante é que ele pegava essas presas e levava para os seus donos, presenteando os seus donos com a caçada deles. Então era muito comum, de repente, numa fazenda, um fazendeiro se surpreender com um Shih Tzu, o Yorkzinho dele, com um roedor na boca ou uma ave na boca sendo levada para ele. Então, vai ser comum na sua casa você ter esse animalzinho se embrenhando de trás das coisas, de trás de sofá, debaixo das camas, por trás dos armários, porque é característica dele. Uma outra coisa é que ele é um cãozinho muito alarmante, né? Ele gosta muito de latir. Então ele gosta muito de avisar quem está se aproximando da sua casa perto de você. Então eles sempre vão latir. Por mais que eles não sejam grandes, mas na maioria das vezes quando você tem mais cães dentro de casa, você teve 3, 4 cães ali, se tornou uma matilha. E geralmente o York ele vai tentar ser o macho, o alfa, o dominante daquela pequena matilha. Então, se você tem outros cães, se prepare para ter um York em que ele vai ser o dominante sobre aqueles cães, até dos maiores. Isso faz com que a gente tenha cuidado. Tome muito cuidado, porque como eles são muito atrevidos, é muito comum os cães maiores acabarem machucando os Yorks. Então, se você tem um York, um Labrador, um York, um pastor alemão, então você tem que tomar cuidado, porque nas brincadeiras ou na disputa de território, muitas vezes os Yorks acabam sendo machucados porque são bem atrevidozinhos, tá ok? Então fica aí a dica quando você for adquirir o York. No demais, é um animalzinho, como eu falei, muito agitado, então não tenha a esperança de ter um cãozinho em cima do seu sofá ou no seu colo por muito tempo. Você pode até pegar o seu York, colocar no braço, fazer um carinho, uma brincadeira, mas não pense que ele vai querer ficar todo o tempo nos seus braços. Pelo contrário, ele quer sempre descer para estar se agitando, estar correndo, estar buscando, estar caçando alguma coisa. Mas fora isso, são animais maravilhosos, são bichinhos encantáveis, certo? Encantadores, são bichinhos lindos e que não vão dar tanto trabalho. Os problemas de saúde que é mais apresentado nos Yorks, também às vezes apresentam muito probleminha de ouvido, mas não é tão comum. Às vezes apresenta alguns probleminhas com relação a reações alérgicas, mas se você estiver sempre levando ao veterinário, mantendo a alimentação correta, você vai ter um cãozinho saudável e bem agitado dentro da sua casa, ok? Um outro cãozinho que é muito comum aqui na nossa pet shop, meus amigos, são os famosos pinches, aqueles pequeninhos valentes e bravos. Os pinches, por característica e por popularidade, eles são muito presenteados pelas pessoas, né? As pessoas gostam muito de dar porque é um animalzinho pequeno e também é um animalzinho de fácil reprodução. As ninhadas dos Shih Tzus geralmente são grandinhas. Então é um animal que você não vai ter muita dificuldade de encontrar e também o valor monetário dele não é tão elevado. Então é um animalzinho fácil de adquirir. Você tem que tomar muito cuidado porque, como você já viu em alguns vídeos, é um animalzinho que geralmente ele é meio arisco.
ele gosta muito de morder, né, desde bebezinho. Então você vai ter um trabalhozinho para poder adestrar e para poder socializar o seu bichinho, para que ele não venha estar mordendo as crianças, não venha estar mordendo as visitas, mas por natureza ele vai ter esse comportamento. Então você se prepare para sempre que for uma visita na sua casa, essa visita pode ir embora com uma mordidazinha ali no calcanhar. Então você tem que tomar cuidado para que ele seja um animal mais sociável, tá ok? Com as criancinhas, eles são sociáveis, mas gostam sempre de morder. Então tem que tomar cuidado para as criancinhas não se machucarem, ok? No demais, é um cãozinho também de saúde bem resistente, certo? Tem que só tomar cuidado com a alimentação. Geralmente os Shih Tzus têm alguns probleminhas digestivos. É muito fácil deles pegarem infecção intestinal. Então você tem que tomar cuidado com a alimentação. E eles gostam de sair botando tudo da boca. Então vai ser comum o Shih Tzu estar caçando... O Shih Tzu não, o pinche. Vai ser comum ele estar caçando baratinha, caçando pequenos insetos e algum restinho de alimento que esteja por ali. Então ele vai lá e vai devorar isso e vai causar algum probleminha digestivo no bichinho. Então você tem que ficar atento com isso, tá bom? Ok? Então, meus amigos, é isso aí. Esses são os cãezinhos de menor porte que sempre estão aqui no nosso pet shop, sempre marcando presença aqui nos banhos. E é o seguinte, eu estarei produzindo um outro vídeo trazendo para vocês os cãezinhos de médio e grande porte que mais frequentam aqui o nosso pet shop. E eu já convido você para estar assistindo esses vídeos. Então, para isso, o que você vai fazer? Se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho aí, ó, que aí você vai estar recebendo a notificação de quando esse vídeo vai estar sendo lançado. No demais, meus queridos, muito obrigado aí pela sua presença. Fica um abraço bem grande para cada um de vocês, certo? Fiquem na paz. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.